Olá, sejam todos bem-vindos ao treinamento CLP na prática. E nessa parte do treinamento, a parte teórica, nós iremos fornecer a vocês conceitos básicos para que vocês possam aproveitar ao máximo a parte prática. O objetivo dessas aulas é dar algum embasamento ao aluno que ainda não teve contato com o CLP, é novo nessa parte ou nesse universo da automação, e para aqueles que já têm algum envolvimento ou trabalham na área, somente relembrar alguns conceitos que vocês já devem ter visto em algum momento da sua formação. Então nós vamos iniciar agora um bate-papo sobre os princípios que levaram ao surgimento do CLP, como se deu a evolução até chegar a esse equipamento tão importante no qual a gente está agora fornecendo esse treinamento. Dito isso, senhores, vamos aqui então para o final da terceira revolução industrial, mais ou menos ali em 1960. Então a equipe de engenheiros de uma empresa chamada Belfor Associates encontrava naquele momento uma série de problemas para poder fazer os seus programas e entregar os seus projetos. Ou seja, imagine só, senhores, que naquela época um programa para ser entregue e depurado durava mais ou menos aí em torno de 6 meses. Obviamente, esse tempo todo causava uma série de frustrações, tanto para a equipe que programava, quanto também para os clientes que aguardavam os resultados. Então essa situação perdurou até que um cidadão chamado Dick Morley, esse rapaz que está aparecendo aí em destaque para vocês, imaginou uma solução simplista para poder resolver ou superar esse problema. Então ele juntou o desenvolvimento ou os conhecimentos em eletrônica de estado sólido da época, processamento de sinais e o desenvolvimento da informática, e criou o primeiro PC. PC não é computador pessoal, aqui nesse contexto o PC é o primeiro controlador programável. Também é importante destacar que a indústria da época tinha vários problemas que a solução proposta por Morley deveria solucionar. Dentre eles, a necessidade de manter sempre os esquemas atualizados, porque uma quantidade muito grande dos acionamentos era feita exclusivamente por relés, a difícil atualização da linha de produção, ou seja, todos esses problemas, além da necessidade de uma programação diferenciada, deviam ser atendidos pela solução proposta por Morley. Então, nesse contexto, a General Motors cria, em meados de 1968, o chamado Projeto Padrão de Controlador de Máquina. Veja comigo em destaque, aqui nesse quadro, o que esse projeto preconizava. Então, como vocês podem ver em tela aí, as especificações solicitadas pela GM para um controlador deveriam ter os seguintes critérios. O controlador deveria ser modular e operar em ambiente industrial pesado, ou seja, eles deveriam ser capazes de suportar vibração no chão de fábrica, sujeiras e umidade. Vale ressaltar que essa é uma característica vista até hoje nos CLPs atuais. Também as entradas deveriam aceitar sinais digitais com nível de tensão de 120 volts de corrente alternada. Deveria ter também saídas que suportem mesmo nível de tensão e trabalhasse em torno de 4 amperes. Deveria ter no mínimo 32 entradas, expansíveis até 256. As saídas deveriam ter no mínimo 16 saídas e também uma capacidade de expansão até 128. Outra característica importante diz respeito à capacidade que o controlador deveria ter em salvar o programa após uma queda de energia. Então, segundo a GM, esse controlador deveria suportar pelo menos 12 horas após uma queda de energia. O espaço da memória de programa deveria ser incrivelmente de 1K, expansível até 4K. E ainda assim, o controlador deveria ter capacidade de controlar simultaneamente até 8 funções de temporização, uma faixa variável de 0,1 a 10 segundos. Essas especificações, incluindo uma solicitação para construir um protótipo, foram inicialmente submetidas a 4 construtores de controladores programáveis. Dentre eles destacam-se Alan Bradley e a Bradford Associates, que na época se juntou com outras empresas, dando origem à tão conhecida Modicon. Diante disso, a nova empresa chamada Modicon lança o seu Modicon 084 e desbancou os 2 protótipos propostos pela Alan Bradley, o controlador de matriz programável. Senhores, para vocês terem ideia do sucesso desse projeto, o Modicon 84 rodou na GM por mais de 20 anos. O Modicon 84 ainda não era um CLP. O Modicon 84 era um PC, ou seja, um controlador programável. E aí, em meados de 1971, a equipe da Alan Bradley pega esse projeto chamado PMC, ou seja, controlador
de matriz programável, atualiza e aí surge o que a gente conhece hoje como PLC. Então, a patente do nome PLC é da Allen Bradley. Então, senhores, de 1971 até meados de 84, o CLP se desenvolve nas indústrias. Os processos industriais cada vez mais são dependentes desse controlador. No entanto, se observava que a parametrização desses equipamentos ainda dependia muito de terminais específicos, fato que inviabilizava muitas vezes o seu uso. Então, em 1984, a Icom Software começa a desenvolver plataformas que possam permitir que programadores e operadores possam desenvolver e aplicar os códigos de programação, a famosa linguagem ladder, que é uma tendência que vai perdurar durante toda a década de 80 e 90. Então, pessoal, além de todos esses pontos principais que eu destaquei aqui nessa timeline, a partir de 2000, uma nova tendência, uma tendência mais sofisticada, que vai ser o prelúdio aí do que a gente entende como indústria 4.0, começa a surgir o conceito ali de redes industriais, arquitetura escada e outros conceitos que em vídeos posteriores nós iremos apresentar a vocês. Então, antes da gente concluir esse vídeo, eu gostaria de te fazer 3 perguntas. Será que no setor que você trabalha, pequenas alterações ou manutenções geram um grande número de horas paradas? Será que o nível de autonomia ou o nível de automação do setor condiz com as realidades necessárias da empresa? Será que você seria capaz de passar o seu setor de uma lógica baseada apenas em comandos elétricos, com contatos, relés, contatores, para uma situação mais moderna, mais atual, onde se utiliza CLPs, inversores de frequência e quem sabe até redes industriais? Se você não ficou feliz com alguma dessas respostas, fique tranquilo, você está no lugar certo e eu te aguardo nos próximos vídeos. Obrigado.